Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre segurança novamente. E dessa vez de um ataque que está se tornando cada vez mais comum, que é o ataque de injeção, só que agora de NoSQL. Aqui no canal já tem um vídeo e é muito importante você ver ele antes, que é falando sobre SQL Injection. Lá eu dou uma visão muito mais detalhada, com muito mais variações desse tipo de ataque, beleza? Mas hoje a gente vai focar principalmente nesses dois bancos, que são os que eu tenho mais costume de utilizar, que é o MongoDB, tá? E o Redis. Mas claro, existem ataques de injeção também para vários outros bancos no NoSQL, como Cassandra e assim por diante, beleza? Basicamente, a gente vai fazer esse vídeo aqui em duas partes. A primeira, a gente vai falar um pouquinho sobre o MongoDB. Eu tenho aqui uma API que eu já utilizo há um tempo, eu até utilizei ela na parte de ataque XSS, que é um vídeo que a gente tem aqui no canal também. E agora eu criei um sisteminha de login básico, tá? Um sistema de login, onde eu pego pelo corpo, ele é um post, pego pelo corpo o usuário, uma senha, um e-mail, uma senha, né? E eu vou lá no banco e verifico se tem aquele usuário. Então, passo o usuário e senha, se tiver, eu falo assim, ó, usuário logado, usuário não logado, tá? Como se imitando um token JWT, uma sessão. E aqui dentro do meu model, eu não tenho nada demais, tá? Eu simplesmente abro uma conexão com o MongoDB que eu tenho localmente, e assim eu falo assim, ó, me busca um usuário fazendo um filtro pelo campo do user e o campo lá do password que eu passo. Cara, aparentemente não tem nada de errado nesse código meu. Eu vou lá, pego o login e a senha, procuro um que tenha lá no banco esse login e a senha e retorno. Algo muito simples, sem mistério nenhum, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente no banco, que aqui na minha coleção de usuários eu tenho aqui o documento, que é o user Cristiano, e a minha senha ele é super @senha, com um ID ali que o próprio MongoDB já gera pra gente, né? E aí eu vou fazer um login, deixa eu botar minha API no ar aqui, beleza? Minha API tá rodando na porta 3000, e aqui eu vou fazer o login normal, o login com sucesso, caso bonitinho, né? Como vocês viram, usuário Cristiano, senha @supersenha, né? Importante, esse código fonte vai estar na descrição, então não se preocupem em ficar olhando e copiando o código agora, que é só pegar depois diretamente no repositório. Então eu fiz um login aqui, ó, 200, como se aqui, ó, aqui está o seu token, e aqui eu diz, ó, o ID tal, user e password. Claro que na prática a gente não traria essas informações de password, por exemplo, tá? É só um exemplo. E aqui, para mostrar que não funciona, também existe o caso contrário disso, eu tenho aqui o Cristiano e a senha, eu não sei a senha. E aí, automaticamente, ele me retorna para mim um 401, que foi o que a gente fez aqui no nosso controller, dando a informação. Então, se o usuário não existir um usuário, via command defined, retorna um 401 para a gente. E aqui vem a parte do ataque em si. Porque, na prática, principalmente quando a gente trabalha com JavaScript, que é esse caso, existem ataques focados em outras linguagens, é claro. Esse meu user, esse meu password, ele pode ser uma string, ele pode ser um objeto, ele pode ser um booleano, ele pode ser um número, ele pode ser qualquer coisa aqui no JavaScript. E aí vem a mágica. O pessoal que faz esse tipo de ataque, ele substitui, ao invés de passar apenas uma string no meu user e no meu password, eles passam filtros que o MongoDB sabe entender. Então eles transformam esse user aqui em um objeto, e que dentro desse objeto tem um filtro que na prática ele vai ser sempre verdadeiro. Inclusive, você pode procurar na internet, existem várias word lists ou formas de atacar focada em MongoDB. E aqui também foi que eu tirei alguma delas, algum desses ataques, né? Então, se a gente for aqui no meu exemplo que eu criei aqui com NoSQL Injection, olha que legal que eu fiz. Eu falei que ao invés do meu user ser Cristiano e ser uma string normal, eu falei que o meu user agora ele é um objeto que ele tem o seguinte filtro, que user, o campo user, ele é not equal, então ele não é igual a 1. Então todos os meus usuários não têm user igual a 1. Então ele sempre vai me retornar true, vai me trazer alguma coisa como objeto nesse filtro. E a mesma coisa do password, eu também poderia repetir o de cima, mas aqui eu trouxe só como um exemplo, tá? Que eu quero que ele seja maior ou igual a nada, ou maior ou igual a 1, maior ou igual a 100, que também o password nunca vai ser igual a isso.
Então, no lugar de eu passar uma string, eu passei um objeto que se transforma em um filtro no MongoDB dentro do nosso código. Então, aqui no lugar deste user, na prática, o que eu vou ter? Um filtro, que não é igual a 1. Então, me procura alguém que o nome, né, o user, o campo user, não é igual a 1. Beleza, tem todos os usuários. E me procura um que o password, né, é maior ou igual a nada. Todos vai trazer verdadeiro nesse caso de filtro. Então, o que ele vai trazer? Ele vai me trazer o primeiro usuário que ele encontrar. Por causa que os filtros seria true igual a true. Igual a gente faz lá no ataque de SQL, injection. Beleza? Então só vamos botar para rodar aqui para a gente ter uma noção de como funciona, tá? Então vou dar o enter aqui. E olha só que legal, ó. Eu, sem passar um login e uma senha, ele me trouxe meu primeiro usuário do banco. Se eu tivesse mais usuários, ele me traria ali o primeiro que ele encontrar lá no MongoDB. Então, sem ter o login e a senha, eu loguei com um usuário aleatório no sistema. Então, olha o perigo que é também esses ataques no SQL, que pouco se fala, mas que tem o mesmo poder de estrago que um ataque SQL, beleza? E como que a gente resolve esse problema? Bom, na prática, a maioria desses ataques a gente resolve com sanitização das informações, dos campos de entrada. Assim como a gente faz com o XSS, que eu também tenho um vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhada. Mas no MongoDB, se você estiver utilizando JavaScript, não um TypeScript que já é tipado e facilita um pouco a vida, tá? Mas não resolve. Mas existem alguns middlewares, como esse Express NoSQL Sanitizer, que é parecido com o do XSS. Então, se quiser dar uma olhada, aqui eu não implementei, mas ele é bem simples de usar e resolve boa parte, não resolve 100%, mas resolve boa parte dos nossos ataques, beleza? Então, agora bora falar um pouquinho sobre o nosso outro banco de dados, que por padrão a gente entende que ele é sempre safe, até na documentação diz que ele é anti-injeção, e realmente ele é bem seguro, mas através das bibliotecas que a gente tem algumas brechas de ataque, que é o nosso banco de dados Redis. Então, bora lá. Bom, aqui a gente tem a segunda parte, que é a parte que gerencia comentários de um site, tá? E basicamente a gente tem ali um get, onde a gente pode passar para o query string um nome, um título que a gente quer buscar a informação. E ele vai fazer o filtro por todos aqueles comentários que tem aquele título, aquele nome. Ele tem a possibilidade aqui, só para facilitar o teste, de utilizar cache ou não. Mas isso aqui é só uma flag que eu utilizei para facilitar a nossa explicação. E aí ele vai buscar isso no nosso serviço, que é esse carinha aqui, ó. Nele, cadê aqui em cima? Se tiver cache, eu vou direto no Redis e busco essa informação. Se não precisar usar cache, basicamente eu vou lá e eu busco o comentário e depois salvo ele no Redis. Tá? Algo bem simples e retorno ele para a tela. Então vamos ver esse cara funcionando aqui, ó. Então tá aqui. Eu fiz um get /api /comment e ele vai me retornar todos porque eu não fiz nenhum filtro, né? Mas eu posso fazer, por exemplo, um filtro pelo exemplo 1, pelo nome do exemplo 1. Então tá lá, então eu quero que o name seja exemplo 1. Beleza, se fosse exemplo 2, ele faria exemplo 2. E também ele está salvando tudo isso no nosso Redis. Se eu for dar um F5 aqui agora, ó, deixa eu abrir o nosso banco. Ó, ele está aqui, ó, exemplo 1 e exemplo 2. Aqui é um lixo que tinha ficado do exemplo passado, tá? Então, basicamente, ele salvou aqui no banco o nosso exemplo 1 e o nosso exemplo 2. E aí, se eu passar um que não existe, por exemplo, ó, exemplo 4, ele não vai me trazer nada porque não tem nada no banco, né? Beleza, e aí agora só mostrando para vocês rapidinho sobre o cache. Por exemplo, aqui eu tenho o texto 1 do exemplo 1. E se eu botar aqui, por exemplo, use cache, ele vai buscar no cache pra gente, ó. Beleza, use cache 1, ele tá exemplo 1. Se eu alterar aqui, ó, no exemplo 1 no banco, ao invés de exemplo 1, vou botar exemplo cache, só pra gente ver funcionando e salvar. A hora que eu der uma requisição passando use cache true, ele tá aqui, ó, exemplo cache, e lá no nosso MongoDB ele não tá com exemplo cache, beleza? Só demonstrando aqui no nosso MongoDB, tá aqui comentários, e aqui tá exemplo 1
E aqui ele buscou do cache com exemplo cache. Quando a gente fala de JavaScript, tem um ataque muito comum que acontece, que é o HTTP Parameter Pollution, que a gente tem um vídeo aqui no canal explicando sobre, mas a gente vai entender um pouquinho melhor ele hoje. O que acontece se eu passar, ao invés do name ser uma string, eu passar como uma lista de objetos? Estou falando que name, a primeira parte, name é exemplo 1, e eu tirar esse cache aqui para ele conseguir salvar no cache, né? Name é igual, por exemplo, é igual jetando Redis. O que vai acontecer no JavaScript se eu passar, ao invés do name ser uma string, ele ser uma lista de parâmetros? Na prática, se a gente for ver aqui o nosso get, ele só pega o name padrão. E aí ele vai passar para o service como um name padrão. E aqui, essa variável vai se comportar como uma lista. Essa variável vai se comportar como uma lista e não como uma chave de uma string igual a gente estava fazendo. E o que acontece quando a gente passa para o set do Redis uma lista? Ele entende que o primeiro parâmetro é a chave e o segundo é o valor. E ele vai ignorar esse outro cara aqui do final. Então, se eu passar 2 itens, passar uma lista, ele entende que o primeiro é a chave e o segundo é o valor. Então, automaticamente, eu consigo injetar o que eu quiser no Redis também. Em vez de pegar o exemplo 1 que já existe lá, eu peguei um outro aqui, deixa eu pegar a URL pronta que eu tenho, que é a minha. Por exemplo, que eu estou falando que o name é Cristiano, então ele vai entender que o primeiro valor é minha chave, e o segundo valor, eu montei a mesma estrutura que um comentário tem. Então, com um ID, um nome e um comentário. Vamos rodar esse cara aqui para ver como que ele se comporta. Mandei aqui, ele me falou que o comentário não existe. Beleza, esse comentário não existe mesmo, mas vamos dar uma olhada lá no nosso Redis. Como que ele está funcionando agora. E olha só, ele adicionou no nosso banco de dados o dado que eu precisava. Tinha ainda uma aspas a mais, agora eu já fiz a correção aqui, na hora de colar aqui no final da string, tá? Então agora, se eu for fazer a busca por esse cara aqui, deixa eu fazer um novo get, falando assim, ó, me vê a informação de Cristiano, usando o cache, fazendo um favor pra mim. E ele tem. E aí, se eu tirar o cache, que ele vai direto na base buscar essa informação pra gente, olha só, ele não tem. Então, de uma forma muito simples, eu consegui fazer uma injeção no nosso banco Redis. E é claro, isso aqui é algo muito simples, é só o cache de um comentário. Mas se, por exemplo, a sessão tivesse na mesma base de dados, eu conseguiria fazer a injeção de uma outra sessão de usuário, através de um comentário que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é claro, isso aqui foi apenas um exemplo, tá? Eu tive que fazer o downgrade da biblioteca do Redis, porque hoje essa falha de segurança já foi corrigida nas versões mais novas. Mas tem muito sistema ainda rodando com essa parte antiga. Então a gente precisa tomar muito cuidado, revisar as bibliotecas que a gente utiliza, tentar fazer esses ataques no nosso próprio sistema para ver como que ele se comporta. Isso aqui foi só um detalhe, eu não me aprofundei em nem 5%, nem 1% dos tipos de ataque de nocivo que a gente pode fazer. Esse vídeo é mais para te dar uma noção e ligar essa chavezinha de alerta, beleza? Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma ideia de conteúdo, pode comentar aqui embaixo que eu terei o prazer de poder ajudar, beleza? É isso aí, vejo vocês na próxima. Até mais!